Boa noite. As palavras do Dar são tão dóceis, né? A gente vai entrando num clima tão gostoso. Ele podia fazer a palestra, mas ele não quis. Eu cheguei e falei: quer fazer a palestra no meu lugar? Que eu tenho uma admiração muito grande por ele. É lógico que ele, na qualidade de um servo de Deus, tem tentado fazer tudo o que é importante para essa casa e para as pessoas, né? Eu gosto muito de vir aqui, sempre falo isso, não é? De rever as pessoas. E todas as vezes que eu vou fazer a palestra, eu penso sempre assim: quando as pessoas me veem, eles têm alguma expectativa. Se já assistiram minha palestra e não gostaram, e pensam: e hoje vai ser a mesma coisa. Se já assistiram a palestra e gostaram, falou: oh, que legal, hoje ele vai trazer uma coisa bacana para nós. Mas, infelizmente ou felizmente, nós somos seres que nem todos os dias nós somos iguais. Nós criamos, na maioria das vezes, uma expectativa em relação às outras pessoas, querendo que ela nos ofereça aquilo que a gente acha que elas podem dar. E nem sempre acontece isso. Então, eu sempre, intimamente, hoje eu vou externar, eu falo para as pessoas: paciência. É o Nestor que vai falar. E mais propriamente hoje, por quê? Porque o tema é paciência. Como ninguém tem problema de paciência aqui, vai ser um tema assim meio fraco para se falar, né? E eu sei que isso acontece com todos nós, deixando a brincadeira de lado. Ao longo do nosso dia, nós vamos encontrando as pessoas, nós vamos conversando com elas, a gente gera uma expectativa em relação no nosso trabalho, na nossa casa mesmo, às vezes com a mulher, com a esposa, com o filho. Isso nem sempre se concretiza. Então, quando isso não acontece, o que é normal, a gente tem o hábito de se irritar. O que é irritação? É a perda da paciência. O que quer dizer paciência? Ciência da paz. Paciência, ciência da paz. Ou seja, nós só podemos exercer a paciência se nós estivermos em paz, se nós estivermos tranquilos. Tranquilos não só com as outras pessoas, mas tranquilo também com relação à nossa pessoa. Porque às vezes a gente perdoa os outros e esquece de se perdoar. E nós nos decepcionamos também, como nós decepcionamos as outras pessoas. Às vezes eu tenho um objetivo na minha vida, na escola, no meu trabalho, no meu namoro, no meu casamento, e eu não consigo chegar naquele ponto. Aí eu fico magoado comigo mesmo. O que eu fiz? Eu perdi a paciência comigo mesmo. Então nós vamos aprender que ser paciente é estar em paz. Em paz consigo, em paz em relação às outras pessoas. E isso serve para todos os momentos da nossa vida, nas nossas dificuldades, nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas. Serve em todos os momentos da nossa vida. Então a paciência é um estágio da alma, é uma coisa interna, em que a criatura não é atingida pelas inquietudes e irritabilidades. Por quê? Porque ela se liberta do egoísmo, ela se liberta da vaidade, ela se liberta de tudo que não é bom. Vamos pensar assim: acontece um problema no trânsito. Hoje é muito comum hoje em dia, né? Eu sempre gosto de contar essa história. Uma vez eu fui numa véspera de feriado, às 6 horas da tarde viajar, e fiquei nas juntas provisórias num dia de chuva e muito quente. 45 minutos num trecho que, quando não tem trânsito, você gasta 5. Estava eu, minha esposa, meu filho, a gente estava brincando, conversando, rindo, ouvindo uma música. Aqueles 45 minutos passaram como se fossem realmente 5. Mas a gente observava do nosso lado pessoas irritadas, brigando, gritando no telefone às vezes, querendo passar por cima do outro porque ele queria sair daquele estado. Mas por quê? Se eu estou no mesmo ambiente que aquela pessoa, enfrentando a mesma dificuldade, o mesmo problema, e o meu comportamento é diferente,
Eu estou conseguindo exercer a paciência e ela não. Então depende muito do nosso estado interior. A paciência, ninguém tira a paciência da gente, só nós temos essa capacidade. Às vezes as pessoas nos irritam e a gente fala assim: ele me tirou a paciência. Não tirou, a gente já estava sem, porque senão não teria tirado. Paciência ligada à paz. A paz não é uma coisa interior? Alguém pode colocar a mão por dentro de nós e dizer: eu vou arrancar a paz do Nestor? Não, né? Agora, eu posso tirar dentro de mim. Como eu posso colocar? Então é importante que a gente saiba que ninguém tem a capacidade de nos tirar a paciência, de deixar de nós estarmos em paz, de nos molestar, de nos irritar. Só depende da nossa postura. E vocês podem perceber que as pessoas que tentam nos irritar, elas não conseguem, elas ficam mais irritadas ainda, porque elas não encontraram o eco. Elas entraram numa sintonia, numa relação comigo, querendo que eu me desestabilize. Você já viu aquela historinha que diz assim: quando um não quer, dois não briga? Eu ouvi isso no interior, não é? Quando um não quer, dois não briga. Por quê? Porque a pessoa pode chegar, brigar com você, irritar você, e você tranquila. Ela vai ficar mais nervosa ainda, porque ela não conseguiu atingir o objetivo dela. Eu lembro de uma história de Buda. Buda era um grande exemplo de paciência. Uma vez ele chegou numa cidade e um cidadão que já tinha ouvido falar de Buda, na cabeça dele, ele falou assim: eu vou irritar Buda. Buda chegou, ele do nada, no meio do povo todo, ele começou a xingar Buda, começou a ofender, e Buda só olhava para ele. Passaram 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e nada, e o cara xingando, berrando. Chegou uma hora que o cara perdeu a paciência e foi embora. Aí um discípulo de Buda falou: mas como você aguenta? Ele não tem domínio sobre minha paz. As irritabilidades dos outros são como o presente que nos dão. Se nós não quisermos o presente fica com quem? Com quem estava nos dando. Então, se as pessoas derem para nós coisas ruins e nós não aceitarmos, para quem ficam essas coisas ruins? Para aquelas pessoas. Da mesma forma, se alguém não dá umas coisas boas e a gente não aceita, quem é o maior beneficiado? Quem tentou dar as coisas boas para nós. Por isso que a gente diz que a nossa ajuda, o nosso desejo sincero de fazer bem a alguém, não depende dele aceitar ou não. Por quê? Porque o nosso compromisso não é com a pessoa. O nosso compromisso é com Deus. É com Deus o nosso compromisso. Quando a gente faz alguma coisa boa verdadeiramente para alguém sem segundas intenções, é com Deus que é o nosso compromisso. Então, se a pessoa faz a retribuição ou não, não importa. Deus sabe. Às vezes nós ajudamos alguém, aquela pessoa nos elogia, agradece, fala para todo mundo, aí a gente fica assim: não, eu não queria que ele divulgasse para ninguém, né? Mas no fundo a gente está pensando: que bom, ele divulgou para todo mundo. Mas Deus está vendo as nossas intenções, aí a gente não é justificado perante Ele. Se eu estou em paz, se eu estou tranquilo, eu vou ter sintonia de espíritos que estão na mesma condição. Todo mundo aqui sabe que nós somos criados por Deus, que Deus é a origem de todas as coisas, que Deus é o maior exemplo de paciência que a gente pode ter. Por quê? Porque Ele nos altura há milhões de anos, sabe que nossa evolução é muito lenta, por isso que, graças a Deus, nós temos mais de uma reencarnação. Você imagina se a gente dependesse do progresso espiritual total, se nós tivéssemos somente uma reencarnação. Estava todo mundo parado no meio do caminho. Então Deus, na sua infinita sabedoria, infinita bondade, Ele olha para nós assim, para nós, o povo que Ele criou com tanto amor, e diz assim: calma, um dia eles chegam lá. Um dia eles vão perceber a importância de acreditar em mim, de estar ao meu lado, de cultivar aquilo que são coisas boas. Um dia eles vão perceber o amor que eu dediquei desde os primeiros momentos para eles. Desde o momento que eles eram pessoas simples e ignorantes. Desde o primeiro momento. Então, se Deus é assim, por que nós não podemos pensar que, se a gente estiver em paz, estaremos na sintonia de Deus? Isso não é lógico?
se eu estou em paz, se eu estou tranquilo, se eu quero o bem dos outros. E Deus tem esse tipo de comportamento. Eu não estou na sintonia de Deus? E a sintonia de Deus não é maravilhosa? Às vezes nós temos dificuldade de entender os problemas, as coisas que nos acontecem na vida. Em um determinado momento, mesmo que a gente não externe verbalmente isso, a gente critica Deus. Por que você fez isso? Por que você permitiu que isso acontecesse? Mas quem somos nós? Quem somos nós para sequer pensar que Deus está fazendo algo errado? Deus é tão pleno de amor que, segundo o Antigo Testamento, tem uma frase que diz assim: apenas uma pétala do amor de Deus é suficiente para inundar todos os universos. Uma pétala do amor de Deus. Você já tiveram a oportunidade de ajudar um necessitado? Alguém na rua que você não conhecia, que estava te pedindo uma moeda, e mais que uma moeda, você deu uma atenção para ele? Que você perdeu ali, no bom sentido, 10 minutinhos, 5 minutinhos, e deixou ele contar a vida dele? Algum de nós já teve a oportunidade de chegar na casa de uma amiga, de um amigo, de um conhecido, e sentir que ele estava depressivo, que ele estava nervoso, que ele estava com medo, e a gente emprestar os nossos ouvidos para ele desabafar por alguns minutos? E aí a gente não abriu a boca. Ele fala assim: que bom que você ouviu as minhas dúvidas, os meus problemas. Foi muito bom o que você fez. Que sensação a gente sente nesse momento? Não é uma sensação de paz? Parece que nosso peito incha. Parece que a gente está repleto de uma sensação tão agradável. Isso chama-se amor. O verdadeiro amor. Quem pode negar que nesse momento nós estamos em paz? Pode cair o mundo naquela hora. Parece que não é com a gente. Então aí está a resposta, né? Para mim viver em paz eu tenho que fazer o bem para as pessoas sempre que for possível. Sempre. Sintonia com Deus. Existe sentimento mais gostoso do que esse? Um dia, Jesus veio aqui. Jesus era paciente demais. Jesus, dentro do nosso conhecimento, era o ser espiritual mais próximo da paciência de Deus. Tanto é que quando ele esteve aqui, o que ele falou? Quem me vê, vê meu Pai. Por quê? Porque eu faço as coisas que meu Pai quer. Vocês viram Jesus perder a paciência em algum momento dos tempos que ele esteve aqui, dos 33 anos? Existe algum momento no Evangelho que Jesus tinha sido ríspido com as pessoas, grosseiro com as pessoas, nervoso? Existe? Aí vão falar para mim: mas tem um templo. Ele chegou lá, ele viu os vendilhões do templo, ele deu uma bronca naquele pessoal. Vamos analisar esse texto? Jesus chega no templo que deveria ser de oração e só tinha comércio. Eles vendiam pombas, vendiam roupas, porque os sacrifícios lá eram materiais. Então, se a pessoa tinha um pecado, o que ela fazia? Ela comprava uma pomba e oferecia lá se o pecado dela era pequeno. Se o pecado era maior, eles ofereciam uma vaca. Isso é história, não sou eu que estou comentando uma história, isso é história. Aí Jesus viu tudo aquilo que vai em desacordo com tudo que ele tinha pregado, porque Deus não é um Deus punidor. Jesus veio nos mostrar que é um Deus de amor, não punidor. Aí o que ele faz? Aparentemente ele se irrita e joga todas as barracas e fala para que eles não convertam a casa de oração em casa de comércio. Vamos inverter a situação para a gente entender o que Jesus fez. Eu sou pai, tenho um filho de 4 anos, 5 anos de idade. Esse filho está atravessando a rua, vem vindo um caminhão. Vai acabar com a vida do meu filho.
O que eu vou fazer em sã consciência? Eu vou chegar para o meu filho e falar assim: filhinho, sai daí logo porque o caminhão vem vindo. Ou eu vou dar um berro, vou brigar com ele, passar correndo para pegá-lo. Eu não faço essa segunda? Jesus fez exatamente isso. Naquela atitude de reprovação estava embutido todo o amor que Jesus tinha por aquelas pessoas, porque Jesus não fazia exceção de pessoas. Ele tratava bem tanto o rico, o pobre, tratava bem também o fariseu. Jesus nunca menosprezou o fariseu. Ele só nunca mudava a conduta dele. Ele sabia o que era certo, o que era errado e o que aquele povo estava querendo. Então Jesus sempre tratou as pessoas de forma igual. Uma coisa que eu sempre aprendi é que todos nós somos doentes, espiritualmente falando. Não há ninguém aqui, até porque não estaria aqui, que pode dizer que é são, que não tem egoísmo, não tem inveja, não tem mágoa, não tem ressentimento para ninguém ou para si mesmo. Mas sabe o que alenta o pensamento do cristão? Que Jesus é o maior médico que toda a humanidade já teve. E aí quando ele fala assim: eu vim pelos doentes, eu falei: opa, eu estou aqui na frente, eu sou um dos primeiros. E ele veio nos ajudar a curar. Aí esse Jesus, exemplo de paciência, que cuidou com carinho do cego de Jericó, do cego da piscina de Siloé, a mulher com 12 anos do fluxo de sangue, a viúva de Naim, que ele teve uma paciência com seus apóstolos, mesmo Jesus sabendo que Judas o ia trair, em momento algum ele desejou mal para Judas. Mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo 3 vezes, ele sempre tratou a todos de forma igual. Olha que exemplo de paciência para nós. Bom, a gente já sabe que Deus é de amor. Se a gente quiser viver ao lado dele, mais próximo dele, nós temos que estar na sua sintonia. Que Jesus é o maior exemplo de paciência próximo daquilo que a gente conhece de Deus. E aí Jesus vem dizer para nós que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele não falou algumas pessoas não vão para o Pai, ele falou ninguém. Então eu já sei o que é paciência, eu já sei quem são os exemplos de paciência, eu já sei qual é o caminho que eu vou seguir. Vamos caminhar? Vamos para frente. A estrada a gente já conhece, é esburacada, tem vento, tem chuva. Se a gente ficar doente, a gente tem médico. E um médico que cura rapidamente. A gente sabe o caminho. A gente sabe o prêmio que nós vamos receber quando chegar do outro lado. O reino de Deus. Eu não consigo conceber, imaginar que no reino de Deus a gente não esteja em paz. Não talvez de asinha, né? Que a gente fala que os anjinhos estão de asinha. Mas nós vamos estar tranquilos. Nós vamos estar em sintonia mais próxima com Deus e com as pessoas que se assemelham. Aqui nessa casa, ouvindo o Nestor falar, eu acredito que todo mundo esteja em paz. Eu antes de começar a palestra, eu estava pensando num monte de problema que eu tinha aqui. Eu falei, será que eu vou conseguir falar alguma coisa direito hoje? Porque eu fui testado na minha paciência hoje. Aí o que eu fiz? Entreguei na mão de Deus. Os momentos que o Aidar estava falando, eu estava falando assim para meu Deus, me ajuda. Me dá discernimento. Eu sem você não sou nada. E eu sei que eu posso contar com Ele. Ele não diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, Ele estará no meio. Nós estamos ou não estamos reunidos no nome dEle? Estamos. Viemos para estudar o Evangelho, que são as suas lições morais. Então eu acho justo a gente imaginar o Cristo aqui no nosso meio. Aqui, ó, no meio. Olhando para nós, sorrindo. Dizendo assim, sejam bem-vindos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Pode acreditar nisso.
eu jamais vou desampará-los. Se necessário for, eu vou carregar vocês no colo. Mesmo Nestor, que é meio pesado, vou carregar no colo. As suas aflições são minhas aflições, os seus medos são os meus medos. Eu vou chorar com você, mas eu quero sorrir muito com você. Eu quero te ver em paz, porque nós fomos feitos para viver em paz. Então esse Jesus de amor que está sempre próximo da gente, nos carregando até, vem dizer que confia na gente. E que nós temos tudo o que a gente precisa para alcançar esse objetivo. E aí eu não posso deixar de incluir a nossa doutrina maravilhosa, que explica todos os nossos problemas, nossos receios, nossos medos, nossas dores, e nos mostra o caminho. Como o pote de ouro no final do arco-íris, onde as pessoas almejam tanto chegar lá, mas que tem que andar um longo caminho. O nosso pote de ouro é a felicidade plena, é a busca da perfeição espiritual, que Jesus disse que um dia nós vamos chegar. E Ele falou mais: vós sois Deus, porque Deus habita dentro de vocês. Olha que palavras mágicas, reconfortantes para a gente ter no nosso pensamento dia a dia. Olha que fantástico. E a nossa doutrina nos ajuda também. Eu posso dizer com tranquilidade que de 6 anos para cá que eu entrei na doutrina, eu mudei muito. Que talvez se eu não tivesse entrado na doutrina, eu não estaria aqui hoje. Não só dando palestra, mas não encarnado. Eu era uma pessoa muito agitada, nervosa. Hoje as pessoas brincam, eu não consigo tirar o Nestor do sério. Porque eu sempre falo, se eu ficar preocupado, nervoso, eu ficar fora de harmonia, eu não resolvo meus problemas. Aí eu peço a Deus aquilo que eu sempre falo para as pessoas quando fazem aniversário. Eu não quero desejar para você saúde, eu não quero desejar para você paz, eu quero desejar para você sabedoria. Porque com sabedoria a gente sabe que vai ter paz. A gente vai saber que sabe lidar com as dificuldades, vai entender que eu tenho limite, mas o outro também tem. E que eu tenho que respeitar isso. Que quando eu apago as expectativas que eu tenho em relação às outras pessoas, e aí eu vou ver o ser humano do jeito que ele é, com seus defeitos, com suas limitações, mas que está como todos nós, buscando melhorar, buscando se elevar, buscando crescer espiritualmente. E esse ser humano que às vezes eu não gosto, também é filho de Deus, é meu irmão espiritual. E eu não tenho o direito de julgá-lo. Porque como dizia Madre Teresa de Calcutá, se eu julgar meu irmão, eu não tenho tempo de amá-lo. E nós precisamos amar os nossos semelhantes, como também nós temos que nos amar. É difícil ter paz? Sabemos o caminho, temos as ferramentas e temos o apoio que ninguém tem. Um Deus de glória, um Deus de amor. Que assim seja.